ruim, mas o sinal estava dando um delay danado. Bom, mas boa noite a vocês, muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer, né, poder dialogar aqui no Corujão, que hoje vai terminar mais cedo, né, conforme o senhor sabe. Você chegou a ouvir a pergunta que eu fiz? O que é que eu Ouvia. faço? Não, eu vi, é sobre a questão do Troia, que foi, né, Isso. até a entrevista que eu concedi lá na Folha de São Paulo, mostrando que essa operação do Complexo do Alemão, ela reproduz uma técnica, né, que é utilizada já há muito tempo aqui no Rio de Janeiro pela polícia, que é o Troia, né? Que técnica é essa? A operação ela é montada no sentido de fazer a incursão de policiais na comunidade, né, para que ele se posicione dentro do espaço antes da operação, numa posição de vantagem, onde na hora que traficantes estiverem em fuga, né, eles possam ser alvejados. Né? Então, a primeira vez que eu tive contato com essa forma de operar na polícia no Rio foi em 2003. Eu tinha pouco tempo era a minha primeira titularidade na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Tinha 4 anos como delegado e eu fiquei diante de um acontecimento que ficou conhecido como a Chacina do Borel. Borel é uma comunidade na Tijuca, né, uma favela, onde o batalhão da área, né, resolveu fazer uma incursão, né, e uma operação, e 4 policiais entraram, né, com uma antecedência de 4 horas na comunidade, subiram na laje e ficaram na laje posicionados. Quando a operação começou, 4 horas depois, né, eles viram, né, no posicionamento que eles estavam, que um local conhecido como local de venda de drogas, um grupo de jovens saiu correndo. E eles imaginaram que ali teriam traficantes e atirou nesses jovens. Atiraram nesses jovens. Eles estavam escondidos na laje, a operação estava começando lá embaixo, a entrar na favela, e quando os jovens correram, eles atiraram, e naquele momento eles deram o azar de não ter acertado o traficante. E eu digo azar, que é justamente o momento em que surge a possibilidade de uma resposta a esse tipo de operação, é no momento em que o alvo não é construído como inimigo. O que eu estou dizendo? Naquele momento, eles acertaram um garoto que era taxista, um outro que morava na Suíça, que estava de férias no Borel, porque tinha uma relação com uma ONG, ele e a mãe. Ou seja, o perfil dos mortos não era dos traficantes, eles não eram traficantes. E nesse momento há o grito da comunidade, a comunidade desceu. Né? Na época, o Pinot era secretário de Direitos Humanos. Né? Uhum. Ele veio de Brasília, teve toda uma comoção e a investigação conseguiu identificar tudo isso que nós falamos, ou seja, as testemunhas reconheceram os policiais que tinham acessado as lajes. O GPS das viaturas provou que esses policiais, identificados pelas testemunhas, entraram 4 horas antes, né, na comunidade, e depois, quando veio o confronto balístico, foi identificado que os fragmentos de fuzil encontrados nos corpos das vítimas eram das armas portadas por esses policiais. Então, a investigação é um quebra-cabeça, né? E você vai montando as peças até fechar, né, uma verdade que é mais ou menos um voltar no tempo para descobrir o que aconteceu. Só que é o seguinte, quando o alvo, né, dessas operações são traficantes armados e tudo, porque nessa operação eles não tinham nem armas, armas apareceram no local para justificar a ação. Mas quando são traficantes armados, evidentemente que isso não gera nenhuma reação, nem social e muito menos no poder jurídico. Isso me chamou a atenção com os anos se passando, eu ali atuando como delegado, e quando foi em 2008, ingressei no doutorado em ciência política na UF e desenvolvi uma tese, né, que resultou num livro chamado Indignos de Vida, a forma jurídica da política de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro. Essa tese investigou os fundamentos que o Ministério Público utiliza para arquivar os inquéritos instaurados sempre que um policial mata, né, alguém, estando ele numa operação, estando ele em serviço. Eu parti de uma pesquisa, né,
do professor Michel Misse, que nos deixou esse ano, faleceu, né, que é do Centro de Estudos da Violência da UFRJ, que ele identificou que 95% desses inquéritos, que são instaurados sempre que um policial mata alguém, eram arquivados em menos de 5 anos. Bom, se o inquérito é arquivado, significa que o Estado brasileiro, o Ministério, através do titular da ação, que é o Ministério Público, está dizendo que essas ações não estão contra o direito, que essas ações estão dentro do direito, ou seja, são ações legais, né? E eu queria entender esse descompasso, né? Porque nós tratamos, muitas vezes, essa grande letalidade policial como um desvio de função. E aí vem todo um discurso: precisamos reformar a polícia, precisamos treinar melhor a polícia. Mas, na verdade, nós não estamos falando de desvio de função, nós estamos falando do legítimo e legal exercício de função, porque no Brasil, esse grande número de pessoas mortas pela polícia não é visto pelo Estado brasileiro como nenhum crime. Isso é visto como uma ação legítima, legal, e, portanto, eu defendi a tese de que essa grande letalidade a partir de ações policiais no Brasil é uma política de Estado. E eu não estou falando política de governo, não, porque entra governo, sai governo, de direita, de esquerda, e tudo se mantém. Aliás, eu queria, né, até aproveitar a fala que teve, né, que eu estava acompanhando na entrevista anterior, e dizer que se essa operação na Bahia hoje não gerou nenhuma pessoa morta, isso diz muito na Não, disputa de gerou narrativa. um morto, Sim, Orlando. um morto, mas se gerou poucos mortos, né? Isso diz respeito muito mais a uma disputa de narrativa que se colocou a partir da operação do Complexo do Alemão do que uma realidade de mudança na política, porque nós sabemos que o governo da Bahia, infelizmente, ganhou em número de pessoas mortas no ano passado do governo do Rio de Janeiro, numa disputa macabra, né? Ou seja, a letalidade através de ações policiais no estado da Bahia, infelizmente, ainda com o governo de esquerda, é altíssima. Por isso é que eu digo que é política de Estado e não política de governo. E a gente tem que entender, né, como que essa política se estabelece, né? Principalmente como um instrumento, um dispositivo de governança, né? Isso passa a fazer uma estratégia de governo, essa quantidade de pessoas mortas, né? E a disputa política, né, que está acontecendo agora, onde a extrema-direita quer avançar politicamente com essa quantidade de mortos, né, diz muito sobre isso, né? Ou seja, é transmitida a ideia de que um governo tem que, né, se livrar, exterminar, né, de uma certa forma, se livrar desse refúgio de pessoas que hoje, né, tem essa criminalidade de mercado. Vamos usar esse termo, né, criminalidade de mercado, porque nós estamos falando de crimes que envolvem o domínio de economias. Ah, homicídio? Tem, claro que tem homicídio, tem violência de tudo quanto é tipo, mas o que está no fundo, né, da origem do controle das facções nesse território é o controle de economias, economias informais, né, como a droga, como a questão do gás, como a questão do transporte alternativo, do sinal da net. O domínio do território ele é voltado completamente para o controle dessas economias. Então, eu acho que esse dado é importante, né? Porque a partir daí a gente pode começar a entender. O título da tese do doutorado era Indignos de Vida, a forma jurídica da política de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro. Eu pesquisei lá os pedidos de arquivamento do Ministério Público e quais são os argumentos usados pelos promotores para dizer que a ação é legal. Primeiro, que, conforme folha de antecedentes criminais, o morto tem passagem no tráfico. Eu vou falar para vocês: ter passagem no tráfico hoje retira toda a proteção da vida de uma pessoa. Porque a própria mídia, e foi falado da mídia aí, joga com um discurso que é muito temeroso, né? Quantos na operação tinham passagem na polícia e quantos não tinham? Isso gera, né, para o espectador a ideia de que aqueles que têm passagem na polícia, a polícia tem autorização para matar.